Senhor presidente, senador Mozarido Cavalcante, senhores senadores e senhoras senadoras, fiquei impressionado hoje com o grau de violência que está caracterizando muitas das manifestações em cidades como o Rio de Janeiro, São Paulo e outras. Os principais jornais do Brasil, os meios de comunicação, colocam em destaque uma violência que, no meu entender, de forma alguma se justifica. Eu quero aqui reiterar o apelo que faço a todos aqueles que têm procurado usar máscaras, que se identificam como membros do chamado Black Blocs ou do Anonymous e outras organizações, porque, de um lado, é totalmente condenável que os responsáveis pela segurança pública estejam agindo com violência injustificável, como se detectou em diversos episódios registrados pela imprensa. Mas, por outro lado, os atos de destruição de objetos, de prédios públicos, de estações do metrô, de bancas de jornais, de explosão de automóveis, incêndio de ônibus, isto significa sérios prejuízos à própria população e, inclusive, conforme ressalta o que aconteceu ontem em São Paulo, tentaram até roubar meu colchão para tacar fogo na viatura da polícia. Não deixei, tive que dar um sopapo sem um vagabundo, reclamou um morador de rua que vive na Rio Branco. Ou seja, até mesmo aquelas pessoas mais humildes e mais pobres que são moradores de rua estão sendo atingidas por estes que causam ações violentas, não apenas contra os chamados símbolos do capitalismo, como sedes de bancos, ou agências bancárias, ou caixas eletrônicas, mas ou revendedoras de automóveis, ou lanchonetes, cadeias norte-americanas de lanchonetes, ou algo assim. Mas mesmo a destruição de bancos, conforme ainda hoje uma pessoa colocou na internet, uma diminuição de 1% na taxa Selic causa muito maior prejuízo ao sistema bancário do que destruições como estas que aconteceram nestes últimos dias. Então, eu quero aqui insistir no apelo a todos estes manifestantes que podem notar, se, como aconteceu ainda ontem, que na manifestação legítima de professores ou de bancários que estavam protestando com respeito à necessidade de obterem melhor remuneração, um plano de carreiras, de cargos e de salários, e naturalmente então se saírem às ruas e para manifestar com respeito às autoridades, e muitas dessas pessoas foram às ruas com seus familiares, com pessoas mais idosas, também com crianças, mas no momento em que surgem aqueles que, mascarados, resolvem então realizar depredações e provocar ações que geram depois a reação da polícia, prendendo pessoas ou ao ataque, como aqui vejo nos jornais, pessoas mascaradas com estilingues
atirando coquetel Molotov contra policiais militares e, às vezes, até sobre a população. Esse tipo de procedimento, tenho a convicção de que não é o mais saudável e, sobretudo, porque eu, ao longo de minha vida, que resolvi solidarizar-me com a causa de se dar voz e vez àqueles que, por tantas gerações, não tiveram a oportunidade de viverem com plena cidadania, sejam aqueles cujos ascendentes foram escravos ou a população indígena da qual se tomou a sua terra, ou tantas pessoas que em nosso Brasil ainda são destituídas de direitos plenos à cidadania, de direitos à educação, à moradia, a uma alimentação adequada. Eu tenho a convicção de que a melhor maneira destas pessoas conseguirem os seus direitos é justamente através dos meios democráticos e seguindo o exemplo daquelas pessoas que muito refletiram a respeito da violência, da guerra, das revoluções armadas. Então, pessoas como Leon Tolstói, que tanto escreveu sobre a guerra, em Guerra e Paz, mas outros livros que inclusive vieram a influenciar de forma profunda líderes como Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr., que propugnaram sempre para que as transformações pudessem ser realizadas por meio da não violência. Eu quero, portanto, aqui transmitir a todos aqueles que estão utilizando, seja de máscaras para não facilitarem a sua própria identificação, e também de ações como a provocação de incêndios, de destruições de prédios públicos ou privados, que certamente essa não é a maneira mais adequada de realizar as transformações pelas quais precisamos tanto lutar e realizar no Brasil. É claro que precisamos avançar na busca da melhoria de oportunidades de boa educação para todos. É preciso avançar muito para conseguirmos a plena alfabetização de todos os brasileiros, de estarmos provendo as boas oportunidades de serviço de atendimento à saúde para toda a população. É preciso ampliar os programas de moradia popular para que todas as pessoas tenham direito a viver com dignidade. Faz-se necessário avançar na direção de todos terem uma renda básica de cidadania, conforme tenho propugnado, mas que a batalha por todos estes objetivos se dê através de meios pacíficos e da não violência. Eu quero aqui afirmar a estas pessoas que estão realizando atos de violência que eles serão muito mais eficazes com respeito aos seus objetivos de realização de justiça, de término de abusos, como os que muitas vezes são aqui denunciados por parlamentares e hoje por diversos senadores, que isto poderá perfeitamente ser sempre feito através da palavra, de ações, inclusive de eventual desobediência civil, mas, sobretudo, por meios que signifiquem a não violência. Este é o meu apelo a todos aqueles que estão realizando estas manifestações. Sim, vamos continuar as manifestações, ouvir a voz
do povo, vamos ouvir a voz dos jovens, mas, sobretudo, vamos fazer estas ações sem violência e com respeito a cada ser humano, por mais que nós discordemos dessas pessoas, vamos agir com o devido respeito e sem a prática da violência que acaba depois prejudicando aos próprios manifestantes, porque são muitos aqueles que depois acabam sendo feridos, às vezes mortos, às vezes detidos, e isto acaba se tornando algo que não fará bem para o nosso Brasil. Nós temos tido uma tradição de transformação de nossa sociedade, inclusive com vitórias na direção do aperfeiçoamento de nossa democracia. Claro, precisamos avançar muito mais, inclusive com transformações e reforma política para valer, mas que façamos isso através de meios democráticos. Muito obrigado, senhor presidente.